E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu orei e pedi ao Senhor, né, que o Senhor nos dirigisse, porque sempre quando há uma oportunidade, grande a responsabilidade, porque você não está falando para qualquer pessoa, você está falando para a noiva de Cristo, né, da qual você também faz parte. Então o Senhor me deu em João, capítulo 8, amém? O Evangelho de João, capítulo 8, o versículo é o 32, amém? Aleluia. Evangelho de João 8, 32. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Senhor é santo e poderoso. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Todos juntos? 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Pode se assentar glorificando ao Senhor, nosso Deus, aquele que vive eternamente para sempre. Aleluia. Então, nesse capítulo aqui, né, do Evangelho de João, capítulo 8, nos revela que Jesus é o Verbo divino, que representa a verdade que se manifesta na história da humanidade para libertar o pecador da escravidão e do pecado. Amém? Então, esse capítulo aqui, especialmente, se a gente for reparar, ler todo ele, meditando nele, Jesus vai fazer menção dessa libertação, aleluia, que ele veio trazer para a humanidade, que ele veio trazer para o pecador. Jesus é a verdade que traz luz à consciência humana. E essa verdade, ela é como uma espada que penetra, né? Ela vai lá no mais profundo, no mais íntimo de cada pessoa. Aleluia, porque ela consegue acessar, né? Aleluia, aquilo que está lá dentro, guardado na nossa mente, né? Escondido no nosso coração, e que muitas das vezes nós não temos essa consciência, como Davi falava, né? Que o Senhor perdoasse ele pelos pecados conscientes, que ele pecava conscientemente, e por aqueles que ele não tinha consciência, mas que ele estava pecando, né? Então a palavra do Senhor, ela tem esse poder, ela penetra lá no mais profundo, no mais íntimo do ser humano, e ela, como foi falado aqui na terça, né? Ela vem e ela nos confronta, ela nos vai tirando, né? Toda aquela capa, né? Aleluia, aquela escama, ela vai tirando a máscara, aleluia, que muitas das vezes está escondendo, né? Aleluia, esses pecados. Então a palavra do Senhor tem esse poder, e quando isso acontece, ela produz liberdade na natureza pecaminosa para vivermos uma nova experiência mediante a esse conhecimento. Então, quando o homem ele se depara com a verdade da palavra de Deus, e ele tem essa consciência, isso produz nele essa libertação, né? Aleluia, louvado seja Deus, dessa natureza pecaminosa, caída, dessa natureza, né, que se inclina para as coisas da carne. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus falou assim aos discípulos, né, que eles deveriam deixar de serem escravos do pecado quando conhecessem a verdade, né? E os judeus, eles se consideravam livres. Se você for meditar aqui nesse capítulo, você vai ver eles ali diante do Senhor e se declarando ali livres, né? Mas Jesus mostra para eles que eles eram escravos, porque só pelo conhecimento da verdade é que eles seriam libertos, é que eles seriam livres. E essa verdade é uma pessoa, essa verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí no capítulo 7, no versículo 10 a seguir, Jesus estava ali ciente, né, de que havia uma divisão de opiniões ao respeito dele, porque a verdade ela tem, né, ela provoca isso nas pessoas, né? Aleluia, ela provoca opiniões distintas, opiniões diferentes. Então as pessoas pensavam assim: bom, pelas obras que ele faz, ele é bom.
falavam, né, que ele enganava o povo. Então Jesus, ele tinha essa consciência. Aí Jesus falou que a sua doutrina não era dele, né, mas era daquele que o enviou, era do Pai. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E muitos acreditavam que ele era um grande profeta pelas obras que ele realizava, mas não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Cristo enviado de Deus, né? Então só Jesus era o próprio Verbo encarnado, né? E ele era realmente o Filho de Deus. E tudo que ele ensinava continha a verdade única que o mundo ainda não conhecia e ainda não conhece, como a gente vê, né? Como a gente percebe. O mundo ainda não conhece essa única verdade que salva, que liberta, que transforma o homem pecador. Amém? Aleluia. E Jesus, ele é a encarnação da verdade, que deseja, né, que desafia a ilusão do pecado e liberta quem peca. Então Jesus, ele é a encarnação dessa verdade. Ele é o Verbo vivo de Deus, né? Aleluia, que se fez carne e habitou entre nós. Então ele é a encarnação da verdade. E essa verdade desafia a ilusão do pecado, né? E até eu fiz ali um laboratório com o Walter, né? Porque veio na minha memória as drogas, né? Aí eu falei, opa, peraí, você tá com o Walter lá na cozinha. Fala aí, vida, fala pra mim, né? O que a droga, ela provoca na pessoa, né? E aí ele falou, olha, ela provoca, ele foi falando algumas coisas lá que ele usava, né? Mas aí ele falou muito da cocaína, né? Do efeito da cocaína, né? E aí ele falou assim que ela provoca adrenalina, ela provoca alegria, ela provoca euforia, mas não aquela euforia boa, né? Porque existe a euforia boa, sim ou não? Por exemplo, você vai casar, ela fica lá ansiosa pelo vestido, pela festa, pela cerimônia, o noivo também, uma nova vida, uma nova boca para me alimentar, né? O Walter falou para mim, meu Deus, eu só pensei em comer, coitado, e foi dali que ele começou a perder os cabelos, né? Eu sou assim, viu, Jonas, com você. Aleluia. Então, ele falou isso, né? Então tem essa euforia, ela provoca essa euforia, mas não é euforia boa não, é euforia má, né? Aleluia. É a falsa sensação de poder tudo, disse ele, né? Aleluia. Olha os efeitos dela. O efeito dela é a ansiedade, a depressão, a dependência, né? Então é uma ilusão, sim ou não? Porque olha quantas coisas ruins ela provoca na vida do homem. E ainda existe alguns que falam, mas se fosse liberada a maconha, ó, seria top. A humanidade ia melhorar. E a gente se depara com isso de alguém que já viveu isso, né, na pele, sabe que não traz nenhum benefício. Então é a ilusão do pecado, né? Ansiedade, depressão, dependência. E lá em 2 Pedro 2,19b, a palavra do Senhor vai dizer, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então aquilo que nos domina é que vai estar no controle da nossa vida, né? Aleluia. Então o pecado, ele faz isso na vida do homem, né? E a verdade mostra, ela deixa claro para o pecador que na realidade ele não está livre, porque ele pode fazer tudo, porque ele, né, faz o que ele bem entender, mas na realidade ele está preso pelos grilhões do vício, pelos grilhões do pecado. E esse é o poder da verdade, né, que oferece essa libertação através da consciência quando ela é atingida pela palavra do Senhor. Foi o que aconteceu com Zaqueu, né? Foi o que aconteceu com ele, porque quando ele teve ali o encontro com o Senhor, Lucas vai dizer no capítulo 8, versículo 19, ele fala assim, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E por que ele chega a esse, né, a esse entendimento que ele era um pecador, que as ações dele eram mal, prejudicavam o outro, que ele estava numa condição, né, de pecado? Porque ninguém pode chegar a conhecer a Cristo e aceitar a salvação e ao mesmo tempo continuar no pecado, né? Aleluia, porque a palavra do Senhor tem esse poder de transformar. Porque diante disso, a resposta de Jesus para Zaqueu
diante dessa confissão de pecado, desse reconhecimento de erro, de que deveria ser transformado mesmo, deveria mudar a rota. Jesus fala para ele: olha, aleluia, diante dessa sua declaração, hoje chegou salvação à tua casa. Aleluia, Deus, aleluia. Hoje chegou salvação. Quando nós também, aleluia, em nossos pecados, uns bebiam. Nossa, como o Daniel falou, coisa linda, o testemunho do Daniel, Eu não preciso mais disso. Eu não sou mais escravo disso. Aleluia. A liberdade que hoje eu desfruto é muito melhor. Aleluia, é muito mais prazerosa. Me traz um gozo que não é um gozo passageiro, é um gozo real. É um gozo contínuo. É um gozo que preenche todos os vazios, todas as lacunas da minha vida. Aleluia. É o poder da verdade transformando, oferecendo libertação para o homem. Aí a gente começa a viver na verdade. Não mais na mentira, não mais, aleluia, na desilusão do pecado. A gente começa a viver na verdade. Aí nos versículos 16 ao 19, Jesus se refere à sua doutrina, a doutrina que ele transmitia, e essa doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade que ela exigia, era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Era necessário. Aí lá no versículo 17 diz assim: também na nossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. É duas, é o Pai e o Filho testemunhando. E eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Aleluia. Então era verdade, segundo a lei, porque ele estava ali sempre sendo questionado por aquilo que ele pregava, pelas suas ações, aleluia, pelas suas obras. Ele sempre estava ali sendo, a lei estava sempre ali sendo usada contra Jesus para pegar ele em algum erro, em alguma falha, e ele falava: não, mas está escrito que o testemunho de dois é verdadeiro, e o Pai testemunha que aquilo que eu falo é verdade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, é duas. Aí lá em 2 Pedro 2,16 está escrito assim: como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Aleluia, nós somos livres. A gente não canta? Eu sou livre. Aleluia, eu sou livre, E Pedro está dizendo: olha, como livres, mas não tendo a liberdade como cobertura da malícia. Ou seja, essa palavra ela nos traz clareza, porque ela nos coloca que não é porque nós somos livres que a gente vai usar como pretexto para praticar a maldade e cair nas obras da carne, Aleluia. E o verso nos mostra que a pessoa ela não tem uma plena liberdade, Pedro fala: como livres, trazendo nós essa consciência, que nós não temos essa plena liberdade. Mas como assim? Como não tem essa plena liberdade? Porque nós não podemos usar essa liberdade, aleluia, de qualquer forma, porque ela está condicionada à santidade, ao padrão divino, ao modo como a palavra de Deus estabeleceu para eu e você, para nós, a igreja de Cristo, viver na terra. Então a gente não pode usar dessa liberdade que nós temos hoje, aleluia, para fazer o que a gente bem entender, Aleluia, porque ela está condicionada, essa liberdade, ela está condicionada pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus, por aquilo que Ele nos ensina, Aleluia. E Pedro, ele só reforça isso, que está lá em Gálatas. Ele só vem e reforça, porque ele também sabia. Quantas vezes nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vamos ver, Pedro sendo corrigido, repreendido pelo próprio Senhor, porque ele trafegou por esses caminhos de falha. Ele trafegou, e ele bem sabia a importância, que o crente tem de ser disciplinado, de ser corrigido, aleluia, de ser poldado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei para vocês da minha plantinha, eu tive que cortar ela, porque o bicho tomou conta, porque o pecado ele é assim, ele faz isso mesmo, gente. Eu tive que cortar ela, a mãe da Carol, esqueci o nome dela, perdão.
irmã Filóte, eu vou estar ali no talo. E fiquei orando, vai, revive, revive, revive. Mas ali, eu fui tirando as fotos de cada processo. Coisa linda, começou a brotar assim, bem pequenininho, que nem era a nuvem do tamanho da mão do homem. Aí eu tive que tirar a foto para poder ver. Eu falei, olha o verdinho aqui, tá ressurgindo. E ela tá começando a ficar linda de novo. Louvado seja Deus. É isso que a palavra do Senhor faz conosco. Se tiver que cortar no talo, ela vai cortar. Olha assim, não tá, o bicho está tomando conta. Deixa cortar aqui, né? Aleluia, para ter força de novo, para crescer de novo, para ressurgir de novo. Aleluia, Pedro sabia disso. Ele sabia, olha, é livre, mas não usa de pretexto para dar ocasião à carne. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Jesus nos convoca, igreja, não só a conhecer a verdade, mas vivê-la. Vivê-la. A vivê-la. Aí o capítulo 8, meu Deus, esse capítulo bateu demais em mim. O capítulo 8, essa verdade que liberta, vai ser demonstrada através do episódio da mulher adúltera. A verdade ela é posta à prova pelos líderes religiosos, porque eles pegam a mulher apanhada, né, em adultério, adulterando, e eles trazem para Jesus julgar ela, né? Aleluia. Só que Jesus não julga a mulher, Jesus defende a mulher. Ele defende, contrariando as expectativas deles. Mas eles nem estavam preocupados com a mulher, não. A questão não era a mulher, não era o pecado da mulher. Havia algo muito mais obscuro por trás dessa ação deles, né? Aleluia. Então Jesus a defende, porque os judeus eles achavam que eles eram homens livres, por causa que eles falam assim, nós somos filhos de Abraão, né? Grande coisa, como diz o pastor Renato, grande coisa, né? Mas Jesus deixa claro que todo homem sem salvação não é livre, mas escravo do pecado. Aleluia. Então Jesus diz assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Olha que coisa tremenda, né? Jesus foi ali, ó, no profundo. Lembra que eu falei que a palavra ela faz isso, ela vai lá no íntimo, lá naquilo que está escondido, lá naquilo que está, né? Aleluia, ali, coberto, escondidinho dentro de nós. Aí Jesus fala, olha, está todo mundo preparado com as pedrinhas na mão, para arremessar contra ela. Estava sobre a lei, né? A lei manda, eles falaram, a lei manda, apedreja, mata, porque ela foi pega no adultério. Aí Jesus é lindo, né? Demonstrando sempre a sua graça salvadora. E diz assim, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Jesus demonstrou a graça de Deus ali. E Ele próprio é a essência dessa graça, quando Ele traz o perdão para a mulher. Ele próprio, né? Aleluia. Mas o perdão, né, que nós recebemos e que a mulher recebeu, não significa isso que eu acabei de dizer, né? Aleluia. Que nós podemos, né, andar conforme nós queremos, conforme a nossa vontade, né? Então, o perdão, ele não é um salvo-conduto, um habeas corpus, para que a pessoa continue no pecado, na prática do pecado. Porque lá no finalzinho do versículo 11, Jesus fala assim para a mulher, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então ela recebeu o perdão, mas ela também recebeu a correção de Jesus. Jesus também aplicou a palavra, não é? Aleluia, dizendo, olha, eu também não te condeno, mulher, mas agora a conduta é diferente. Vida nova, né? Vida nova daqui para frente. Aleluia. Mas aqui nós vemos, né? Nós podemos até mesmo perceber, nesse fato aqui da mulher pecadora, né?
líderes, né, os escribas e os fariseus, eles sabiam que Jesus não tinha, ninguém tinha essa autoridade, a não ser, né, os romanos, de condenar alguém. Sabia. E também sabia, né, que conforme a lei, ela era o quê? Condenada à morte. Então havia ali uma espécie de pegadinha. Vamos pegar ele agora. Vamos pegar ele, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles usam de subterfúgio para pegar Jesus. E isso eles fazem em meio a uma festa. A festa dos tabernáculos estava acontecendo, onde tinha muita gente. E eles queriam envergonhar o Senhor diante da multidão. Dizer assim, olha, porque eles sabiam que havia essa diferença de opinião. Uns diziam que era bom, outros diziam, ele engana o povo. Então vamos provar que ele está enganando o povo. Vamos provar. Através, vamos pegar a mulher. Por isso que eu falei, a mulher nem é questão. É pegar Jesus. É pegar Jesus em alguma forma para julgar ele, condenar ele e matar ele. Ter uma ocasião propícia. Dizer assim, olha, ele merecia, porque ele era um enganador, né? Aleluia. E aí eles pegam aquela mulher, toda aquela situação no meio da festa. Mas Jesus sabia que os fariseus sempre aplicavam, quando eles iam aplicar a lei, eles não aplicavam de forma correta. Era conforme a necessidade deles, eles usavam. Sabe aquelas pessoas, ai meu Deus, aquelas pessoas que pegam assim um versículo, um pedaço de um podcast, de uma fala. Aí as pessoas têm que voltar lá e falar assim, não, eles pegaram uma fala, eles não pegaram todo. Né? Aleluia. Jesus sabia que eles usavam disso. Porque lá em Levítico 20, 10, vai dizer que tanto o homem quanto a mulher que fosse apanhado em adultério, os dois eram dignos de morte. Os dois estavam condenados à morte, a apedrejamento. E por que só a mulher? Por que trouxeram só a mulher e guardaram o homem? Não sou feminista. Não vai pra internet isso aí. Né? Por quê? Né? Aleluia. Por que não os dois? Porque deveria estar ali os dois. A lei fala que eram os dois. Mas eles não usavam corretamente. Eles não tinham a intenção, né, de usar corretamente. Eles eram dissimulados. Sabe aquela pessoa dissimulada, né? Aleluia. É aquela pessoa que oculta seus verdadeiros sentimentos e intenções. Que era o que eles estavam fazendo. Usando a palavra, usando a lei, mas estava ali no coração, estava embutido um desejo de vou te pegar, né? Aleluia. E isso nos ensina algo muito importante. E eu vi um evangelista falando assim, que a verdade que o mundo às vezes apresenta, na realidade, ali não é a verdade, é uma mentira camuflada de verdade, com o objetivo de justificar ou condenar alguém. Vou repetir para nossa meditação. Ele diz assim, a verdade, entre aspas, que o mundo às vezes apresenta, na realidade, ali não é uma verdade, é uma mentira camuflada de verdade, com o objetivo de ou justificar alguém ou condenar alguém. A gente vê isso muito, sim ou não? Vê muito isso. Aleluia. Só que Jesus não tem parte com erro. Ele não tinha parte com isso. Aleluia. Por isso que ele diz, quem tiver sem pecado, que atire a pedra contra ela. E aí no versículo 11, vai ver, né? Que desde os velhos até os últimos começa a sair. E por quê? Por que isso acontece? Porque ninguém, até mesmo eles, senhores da verdade, não atiraram contra a mulher. Aleluia. Porque isso nos dá a entender, irmãos, que todos ali estavam, de alguma forma, caindo em pecado. Talvez muitos ali tivessem até caído no mesmo erro que a mulher. Tivessem bisoiando a mulher do outro, a amiga do trabalho. Entendeu? Então,
Olha o que a verdade faz. Ninguém ficou. Porque a verdade que Jesus traz revela a consciência das nossas falhas. Revela, né? Aleluia. Porque às vezes você pode dizer assim: não, irmã, mas eu sou fiel ao meu marido, eu amo ele. É o meu chato favorito, eu falo para ele. Você é o meu chato favorito, né? Aleluia, eu amo ele, estou feliz com ele, estou realizada. Não preciso olhar para a grama de ninguém. De repente você pode dizer: não, eu estou bem, eu estou satisfeito com a minha mulher, ela é uma bênção na minha vida, é o meu chuchuzinho, não olho para ninguém. Mas às vezes é como aquela multidão que estava ali. Nem todos estavam também desejando, ou desejou a mulher do próximo, ao ponto de cair no adultério. Mas de repente, outros pecados nós estamos caindo. E foi tremendo, porque o Senhor me confrontou através disso, porque Ele trouxe à minha memória o louvor que está bombando aí eu não sei falar, vou falar uma expressão velha, tá bom? Aleluia, nas paradas de sucesso. Vocês descobriram a minha idade, né? 53 aninhos. Aleluia. Mas, porque aquele louvor, ele, né? Essa palavra que vem e penetra, é bíblico demais aquele louvor da Juliana de Souza, né? E aí o Senhor trouxe a minha essa consciência, que às vezes nós não caímos no pecado do adultério, da inveja, da prostituição, das drogas, da bebida, mas às vezes a gente cai muito no pecado da falta de perdão. Verdade. Quem nunca? E aí o hino vai dizer assim: dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Porque é um pecado que não é aqueles mais cabulosos, né? Mas a gente peca. Porque muitas das vezes, quando a pessoa nos ofende, quando a pessoa nos degrine, quando a pessoa faz algo, porque hoje em dia é muito difícil, a gente não vê isso. A pessoa chegar para você e dizer assim: ó, irmão Marcelo, eu não gostei da sua conduta, posso conversar aqui com você? Vem aqui no cantinho. Eu não gostei do que você falou para mim, me magoou, me feriu, eu não concordo com a sua opinião, meu respeito. Tem alguém que faz isso? A gente abriga a raiva, a ira, o ressentimento, o rancor e às vezes até a vontade de se vingar. Você vai precisar de mim. Espero que você vai precisar de mim. Na hora que você precisar de mim, você não vai ter minha ajuda. Ô Senhor. Sim ou não? Verdade. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi o que Jesus fez. Aí o hino da Juliana fala assim: quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Quem foi muito perdoado? Quem foi muito perdoado? Eu. Você. E nós que recebemos esse perdão, essa libertação, aleluia, a gente deveria saber o valor e perdoar, não guardar, não esperar o momento certo de vingança. Aleluia. Não que não seja uma vingança, assim, vou te matar, né? Mas você vai precisar de mim. E eu não vou estender a mão para você. Aleluia. Às vezes é a mentira. Sim ou não? Mentira. Às vezes a pessoa pode até não mentir. Ela pode até não ser uma mentirosa, usar de todo momento. Mas às vezes para se safar ela mente. Para acobertar o erro dela, ela mente. Ninguém está vendo? Ninguém ouviu? Não está gravado em mensagem. Então eu posso contar a minha versão. Sim ou não? Mas olha quando a gente sabe. Eu também fiquei nervosa. Eu também levantei a voz. Eu também fiquei destemperada. Mas a gente se esconde. Aí a gente usa a mentira. E aí, aleluia, Jesus, ele vem e nos confronta, né? Ele nos adverte acerca de julgarmos aos outros para não sermos julgados. Porque nós somos muito críticos, né? E intolerantes com o pecado dos outros. Mas com os nossos, nós somos muito complacentes.
E Jesus nos alerta, dizendo: olha, cuidado quando você for tirar o cisco do outro. Olha primeiro se não tem uma trava no teu olho. Aleluia. É a verdade que liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Que ela nos liberte nesta manhã. Aleluia. Que haja realmente esse senso de autocrítica. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. Aleluia. Somente Jesus tinha condições morais de conceder àquela mulher o perdão. Mas somente Jesus tinha condições morais de condenar aquela mulher, mas escolheu dar a ela a oportunidade de se arrepender. Aí lá em Mateus 12, 20, eu já estou encerrando, caminhando para o final. Aleluia, vai dizer assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Porque esse texto aqui, esse versículo de Mateus 20 diz assim, né? Não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega. Esse texto vai nos mostrar a compaixão e o cuidado de Jesus para com os mais vulneráveis. Aquela mulher é vulnerável na mão daqueles lobos devoradores, né? Aleluia, ela é vulnerável. Para ela não existia mais nem esperança. Era morte, era vergonha, era vexação, né? Então Jesus valoriza a lei, expõe a gravidade do pecado. Mas se a gente for notar, a gente percebe nas atitudes do Senhor o amor pelo pecador, né? Tão grande, tão maravilhoso, que o desejo de Jesus não é condenar, é restaurar, é levantar, é livrar. Ela está em cadeias. Porque muitas vezes quando a gente olha para o pecador, a gente não vê as cadeias que estão, né? Ali. Está ali as cadeias, mas não fica muito visível aos nossos olhos. Então a gente condenar, não muda. Não quer nova vida. Está sempre caindo nesse erro. Não. Já falei tantas vezes. E Jesus está falando. Há mais de 2000 anos. Ele continua falando. Porque Ele quer salvar. Ele veio para salvar e não para condenar. Aleluia. Louvado seja Deus. E a cana quebrada, ela representa as pessoas que estão feridas, fisicamente e emocionalmente, esgotadas pelas adversidades da vida, com a alma machucada, ou que fracassaram em meio à caminhada da fé. Já viu pessoas assim? Aleluia. É a cana quebrada que a palavra do Senhor nos mostra. E que muitas vezes nossos olhos, né, esses olhos aqui comuns, não conseguem enxergar a lei. A pessoa está sorrindo, a pessoa está vivendo, a pessoa está trabalhando, mas existe ali uma vulnerabilidade que Jesus enxerga, que Ele enxergou e Ele enxerga. Aleluia. O pavio fumegante são aquelas pessoas cuja fé está vacilante, frágil, que sentem, né, que para elas não há mais esperança. Não tem mais esperança. Eu pequei, não tem mais conserto para mim. Agora é só a condenação, é só o inferno. Ela quer aquela mulher sentir, irmãos, é o que ela estava ali passando. Para ela, você vê, tu pode imaginar na sua mente ela ali diante daquela multidão com as pedras nas mãos, com os escribas, os fariseus ali dizendo: a lei fala que não tem salvação para ela, mata ela, ali diante de Jesus, ali com a cabeça, né, baixa, escrevendo na terra. Imagine a cena, irmãos, daquela mulher com a cabeça baixa ali, fragilizada, sentindo o pecado dela. Aleluia. Não tem mais esperança. Mas a verdade é libertadora. Porque Jesus, que é essa verdade, Ele veio para libertar, para restaurar, para trazer nova esperança, nova vida, nova história. Aleluia. Para que eu e você não sejamos mais escravos do medo, para que a gente possa tocar ali e com gratidão se lembrar de cada gota de sangue, de cada vergão, aleluia, do
cravos, aleluia, dos pregos. Sentia a nossa miséria. Sentia a nossa miséria. Aleluia. E como fomos alcançados por essa graça poderosa, por essa graça libertadora. Aleluia. Foi o que ele fez com Pedro, né? O ele da Juliane, que a Carolzinha cantou, né? Aliás, ela não cantou essa parte, né? Eu ia cantar pra ela, cantou tudo, né? Jesus, né? Já pensou Jesus que amava Pedro, sabendo que ele ia negar ele, né? Porque Jesus sentiu, ele tinha a natureza humana também, então ele sentiu o abandono. Não é ruim você estar abandonado no meio da dor, né? Pedro fez além, estava ali, mas não estava, né? Estava ali, mas não estava. Então, olha, estou junto com você. Não estou junto com você na sua casa, mas eu estou junto em oração. Aleluia. Eu te amo. Aleluia. Glórias a Deus. E sabia? Foi o que ele fez com Pedro. Ele se apresenta, Pedro não está, e ele manda um recado, fala para Pedro: eu quero ver ele, quero falar com ele, né? E aí Pedro chega, e Jesus fala assim para Pedro: tu me ama? Tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama? Tu me ama? Louva, trabalha, adora, intercede, prega, anuncia esse evangelho. Tu me ama? Faz a minha obra. Vai até o final. Até o final. Porque o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica. E existe uma morada preparada para todos os filhos de Deus que foram libertos, que foram salvos, que foram transformados pelo poder dessa verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Foi o que ele fez com a mulher. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A música que o Danilão canta, né, Danilo? Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho deste Deus libertador. Aleluia. Verdadeiramente livres. Eu sem querer escrevi, pastor, o versículo da cruzada. Sem querer escrevi o livro da cruzada. O versículo da cruzada. O tema lá em Romanos 5,12, né, vai nos mostrar, né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova vida, nova história, novo caminho, nova conduta. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos mais inclinados. Então essa história de que não pode, não existe mais. Não, eu não bebo. Pastor, mas não bebe porque não pode, né, pastor? Mas porque a inclinação dele agora é para o Espírito, é para as coisas do Espírito, é para a oração, é para a madrugada, né, pastor, nos montes, aleluia, é para o louvor, é para a adoração, é para a pregação daqueles que outrora, que agora estão na vida que outrora ele estava, é a inclinação daqueles que foram libertos agora, aleluia. Não é mais a inclinação para o pecado, a inclinação é para as coisas de Deus, né? Aleluia. Então é nova vida, é nova vida em Cristo. A Bíblia nos mostra, né? Aleluia. Toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Mas o versículo 36 diz o quê? O tema da campanha da cruzada, viu? Se pois